os meus pais não me davam refeições por causa de eu participar dos cultos na igreja missionária. Bom dia para todos que me assistem. Eu respondo pelo nome de Lloyd David Atanásio, sou residente do bairro Tomba de Água e vim trazer aquele que é o meu testemunho antes de conhecer a Cristo e um pouco depois de conhecer a Cristo. Dizer que antes de conhecer a Cristo eu congregava na igreja católica há muitos anos, desde a minha meninice com os meus pais, e chegando um tempo, toda a família estava lá na igreja católica, e chegando um tempo a minha irmã saiu da igreja católica e foi na igreja missionária através do convite do seu marido. E nesse momento, ou nesse período, eu vivia na casa dela, na casa da minha irmã, e ela convidava-me por vezes a ir na igreja missionária, Adoração Cristã. E sempre que eu participava lá aos cultos, os meus pais teve conhecimento, e nesse tempo os meus pais ainda congregavam na igreja católica, era antes de conhecerem a Cristo. E através da minha mudança ou as visitas que eu fazia na igreja missionária, os meus pais tiveram conhecimento e acabaram me tirando da casa da minha irmã e me colocando na casa deles. E mesmo assim, estando na casa dos meus pais, eu por vezes saía, ia para a igreja missionária, frequentar o culto ou passar lá os cultos, e sempre que eu voltava havia revolta com os meus pais. Os meus pais não me davam refeições por causa de eu participar dos cultos na igreja missionária. E me recordo também que da última vez que eu fui, foi num culto de libertação, numa sexta-feira. E quando eu regressei, encontrei enquanto eles já tinham passado a refeição. E eu tentei fazer a minha própria refeição e vi meu pai saindo de dentro. Achei que ele estava a ir à casa de banho, mas na verdade ele ia procurar algum objeto, alguma vara assim para me bater. E de repente vi o meu pai, eu estava de costas, vi o meu pai me batendo de surpresa, e foi muita dor naquele dia. Eu tive muitos sinais daquela vara, e naquele dia eu passei muito mal por causa da dor. Mas mesmo assim eu continuava frequentando a igreja missionária, e além disso eu sentia uma segurança dentro de mim, ou algo sempre me insistindo a ir para a igreja missionária. Eu admirava muito aquela força dentro de mim. Eu sempre frequentava lá os cultos, passava lá os cultos, e sempre que eu voltava era a mesma coisa, insultos, revoltas na parte dos meus pais. E em 2019, quando eu conheci a Cristo, ou quando eu comecei a conhecer a Cristo, eu decidi em batizar. E neste tempo, neste momento, eu vivia lá na casa da minha irmã mais velha, no posto agrícola. Então eu saí de lá, meus pais não tinham conhecimento que eu ia batizar, somente a minha irmã que me levou para lá na igreja missionária. Nesse dia eu batizei, e quando eu regressei, os meus pais tiveram conhecimento, eles zangaram muito com a minha irmã Efigênia, ela que me levou para lá. Zangaram muito, e houve também um ódio entre eles. Eles já não gostavam muito da minha irmã por causa dela fazer parte deste ato. E em 2019, quase no final, em dezembro, houve uma vigília na igreja missionária, em que a minha família, ou no caso a minha irmã, me convidou também para passar a vigília lá. Eu já fazia parte da igreja missionária, ou parte dos crentes da igreja missionária. Então, naquela mesma noite, além dos meus pais me bater, eu sempre intercedia por eles. Eu sempre orava para a vida dos meus pais, para que eles mudassem e tivessem a oportunidade que eu teve de conhecer a Cristo. Naquela mesma noite, a minha mãe, ela mostrou um comportamento que eu não entendi. Ela de repente tomou banho
vestiu-se e eu lhe perguntei: mãe, onde é que você vai? Neste momento meu pai estava na Machamba. Eu lhe perguntei: mamãe está se arrumar essa hora, para onde é que mamãe vai? E ela me disse: hoje eu vou para a igreja missionária. E naquele momento eu não acreditei, e a minha mãe talvez estava a falar a verdade, eu achei que fosse mentira. Mas quando eu perguntei pela segunda vez, a minha irmã que estava do outro lado, ela me mandou parar com as questões, porque quando eu fazia a questão, para mim é um pouco desmoralizado muito a igreja. E o meu pai, assim como a minha mãe, eles já chegaram ao ponto de querer meter queixa à igreja ou ao pastor por causa do batismo que eu queria ter ou por causa do batismo que eu já tive. E naquele mesmo dia também o meu pai voltou da Machamba e junto fomos para a igreja. Naquele dia, foi numa sexta-feira na vigília, e foi no mesmo dia também que eu contei o meu testemunho, explicando o que eu era antes, as dificuldades que eu passava com os meus pais. E naquele mesmo dia eles estavam lá ouvindo o meu testemunho e acabaram também entregando as suas vidas para Cristo naquele mesmo dia. E depois deles conhecerem a Cristo, eles teve também muitas dificuldades, mas todas enfrentaram porque Deus também lhes ajudou. E eu agradeço muito pela vida que Deus me deu e por sempre cuidar da minha família. E neste momento que eu estou a falar, toda a minha família já passa a passar cultos na mesma igreja que eu. Então esse é o meu testemunho e obrigada pela sua atenção. Amém. Esta é a história da menina Loide. História, testemunho que você ouviu da sua perseguição, das suas dificuldades para conhecer a Cristo. E hoje a Loide, ela trabalha aqui, num negócio, num empreendimento que os seus pais lhe confiaram após ela conhecer a Cristo, após se dedicar e após mostrar alguma confiança na sua casa. Esta é a banca dos seus pais. Ela vende aqui alguns artigos, quer masculinos, assim como femininos. Continue acompanhando mais histórias aqui no canal Leo Vagos e não se esqueça de se inscrever neste canal. Até mais.